Olá, esse é o Nós na História e depois de 10 semanas com o formato live do Instagram, eu tô aqui novamente fazendo um vídeo porque nós tivemos com a live dessa semana alguns probleminhas, uma certa instabilidade na conexão e por isso eu tô aqui gravando esse vídeo para honrar você que está toda semana aqui comigo no YouTube e eu não deixaria de postar, né? Mesmo que dessa maneira, como tudo começou, um vídeo bem caseiro, sem edição, mas eu quero hoje aqui contar a história de uma incrível mulher da Bíblia que se chama Isabel. Quero já te convidar para, se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever. Toda semana, quarta-feira cedinho, 7h30, tem uma história nova por aqui. Se tudo der certo, semana que vem nós voltamos com as lives. E também eu vou tentar, deixar esse vídeo aqui também lá no IGTV do Instagram. Quem quiser me seguir por lá é Ana Radeski, para você também poder acompanhar por lá as lives toda terça-feira, 21h57. E a nossa personagem de hoje, Isabel, ela era descendente de Arão. Ela era casada com Zacarias e foi a mãe de João Batista. E Zacarias, ele era um sacerdote no templo. Isabel era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. Ela engravidou de João Batista por um milagre que ela recebeu de Deus na sua vida. E esse milagre foi o anjo Gabriel que anunciou para Zacarias, o seu esposo, que num dia de trabalho como sacerdote no templo, esse anjo Gabriel apareceu para Zacarias fazendo a promessa de Deus, que eles teriam um filho e que esse filho se chamaria João. Só que Zacarias não acreditou, justamente porque a sua mulher era estéril, Isabel era estéril, e porque os dois já tinham uma idade avançada, diz o texto da história. E essa história de Isabel, nós encontramos ela no Novo Testamento, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E não tem como também a gente falar de Isabel sem falar um pouquinho de Maria, a mãe de Jesus. Guarda aí essa informação que eu já vou chegar em Maria também aqui e ver o que essas duas mulheres tiveram aí, como que Deus, fez a vida delas se cruzarem, vamos dizer assim. Então Isabel, que era estéril, realmente depois dessa promessa do anjo a Zacarias, ela engravidou. Aquele dia, quando o anjo apareceu para Zacarias, depois do trabalho dele, lá como sacerdote no templo, ele chegou em casa, Isabel, sua esposa, engravidou. E naquela época, uma mulher que era estéril, que não podia ter filhos, ela sofria uma certa humilhação, na sociedade, porque era vergonhoso até para uma mulher não ter filhos. Inclusive, o seu marido poderia se casar com outra mulher para ter filhos. Então, Isabel, ao invés de ela, quando engravidou, ela, de certa forma, desfilar no meio da vizinhança com a sua barriguinha, para ter aí o seu ego um pouco massageado de toda a humilhação que ela recebeu, ela não fez nada disso não, gente. Isabel, ela permaneceu, escolheu permanecer em casa por 5 meses. Então, eu acredito que ela, como já era uma pessoa mais de idade, ficou se resguardando nesses 3 primeiros meses muito importantes e mesmo assim depois, por mais 2 meses ela permaneceu. Então, foram 5 meses que Isabel permaneceu em casa e foi quando então, do 5º aí para o 6º mês, a história diz que quando Isabel estava de 6 meses de gestação, a sua prima Maria foi lhe visitar. Então Isabel e Maria, mãe de Jesus, eram primas. E Isabel, então, ela, quando vê Maria chegando na sua casa, ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus. E antes de Maria contar a sua história para ela, a Isabel mesmo tem, através do Espírito Santo de Deus, a revelação de que Maria estava grávida e que no seu ventre ela estava carregando o Filho de Deus. E era exatamente isso. O anjo Gabriel, que 6 meses antes tinha aparecido para Zacarias, prometendo para eles o filho João Batista, foi o mesmo anjo que há pouco tinha aparecido para Maria e revelado para Maria, a grande promessa de Deus que gerou numa virgem, através do seu Espírito Santo, o Filho de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero deixar aqui para você que quer conhecer mais a história de Maria e de João Batista, nós temos aqui no canal vídeos do Nós na História com esses 2 personagens.
Então você pode saber um pouco mais de detalhes, porque aqui, né, a nossa protagonista de hoje é Isabel. E eu quero então te dizer que Isabel acolheu Maria. Maria estava recebendo há pouco, né, tinha recebido há pouco a notícia de que o anjo Gabriel tinha dado para ela. Ela sabia que ela já estava grávida, gerando no seu ventre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, quando o anjo Gabriel diz para ela que a sua prima Isabel também estava grávida, ela vai procurar Isabel. E aqui a gente vê Isabel sendo uma mulher incrível, uma mulher que foi sensível ao Espírito Santo de Deus. Ela entendeu ali o que Deus estava, né, fazendo realmente por uma promessa de que Deus tinha dado a ela um filho, que seria João Batista, e a sua prima Maria Jesus, que depois lá, né, bem adiante, por cerca de 30 anos de idade, foi quando Jesus procura João Batista para ser batizado. João Batista representa o precursor de Jesus. E Isabel, ela sente através do Espírito Santo. Ela é uma mulher sensível aos propósitos, aos planos de Deus, assim como Maria também se entregou para gerar o Filho de Deus. Então a gente vê aqui Isabel, que a história diz que Maria permaneceu na casa de Isabel por 3 meses. Então, mais ou menos quando João Batista estava nascendo, foi quando Maria retornou para sua casa e para José, que era seu noivo, e tudo na vida dela também se resolveu, tá lá na história dela. Mas aqui a gente vê Isabel sendo um conforto, o consolo para Maria, num momento difícil da vida dela, porque diferente de Isabel, que era uma mulher já de idade, casada e que estava grávida, Maria era uma virgem prometida a casamento, e que também o fato dela parecer grávida, né, como ela provaria que estava grávida do Espírito Santo de Deus, né? Com certeza ia ser uma situação difícil, tanto que Deus enviou um anjo para também falar com José. Então nós vemos aqui essa Isabel cuidando de Maria, e principalmente nesses 3 primeiros meses de gestação da Maria, que a gente sabe que quando até hoje, até os nossos dias, às vezes as mulheres se resguardam mais nos 3 primeiros meses, por indicação médica é melhor que a gente tenha mais cuidado. Tem pessoas até hoje em dia, casais, que optam até para contar para a família, para espalhar a boa notícia, né, da gravidez depois dos 3 meses. Então a gente vê esse cuidado de Maria, e eu quero registrar aqui isso, né? O cuidado de Isabel com Maria. E que como é importante em momentos difíceis da nossa vida, como o momento que Maria estava passando, nós termos Isabéis em nossas vidas. E aqui eu quero te convidar para pensar nisso, notar isso, né, na vida de Isabel. Como é importante nós muitas vezes estarmos atentas ao nosso redor, pessoas que estão passando por situações difíceis e precisam da nossa atenção, do nosso cuidado, como Isabel foi para Maria. E assim também como talvez você que está aí me ouvindo, a protagonista é Isabel, mas talvez você se identificou com Maria. Você é hoje alguém que está passando por um momento difícil. Você está precisando de uma Isabel na sua vida. Então eu quero te dizer que Deus é poderoso, que Deus conhece o nosso coração, e que quando nós abrimos o nosso coração, com certeza, Ele providencia pessoas que estejam próximas de nós para cuidar de nós. Nós somos mulheres, né, hoje em dia, muito cobradas pela sociedade, que nós temos que ser fortes, e realmente somos. Somos fortes, somos guerreiras, ocupamos cada vez mais na sociedade, em empresas, lugares de destaque, né? Há aí empreendedores que dizem que pelos próximos 10 anos são as mulheres que vão tomar conta do mercado, mas a gente sabe sim que a mulher tem essa fragilidade, e que nós possamos, né, ter um coração como o coração de Isabel, um coração atento para olhar e ajudar, e ser um conforto, um consolo, uma segurança na vida das mulheres que estão ao nosso redor, e também, né, ter essa sensibilidade no espírito que Isabel teve, para compreender os propósitos, os planos sobrenaturais de Deus, mas numa vida totalmente natural que a gente vive, né? Porque Maria
estava gerando o Filho de Deus e ela recebeu ele no seu ventre de uma forma sobrenatural, mas a sua gestação, tudo que ela estaria passando ali era algo natural, como eu que sou mãe já gerei, como talvez você que está me ouvindo aí já gerou, ou você que um dia vai ser mãe vai entender isso. Mas enfim, que Isabel teve essa sensibilidade de acolher Maria nesse momento difícil e que nós possamos aí notar isso na vida de Isabel e que Deus toque aí os nossos corações para sermos mulheres assim como foi Isabel e sermos, Isabéis na vida de muitas mulheres que estão ao nosso redor. E eu espero que você tenha gostado da história de Isabel dessa semana. Se Deus quiser, semana que vem a gente volta com a live no Instagram às 21h57, toda terça-feira, e eu espero você por lá. Um beijo, tchau!